Bem-vindos, muito bem-vindas à terceira temporada de aulas ao vivo, de aulas online, onde você vai estar onde eu vou compartilhar com você muito conhecimento, muito conteúdo, e seja muito bem-vindo aí ao grupo do WhatsApp, esse grupo VIP, e daqui para o final do ano a gente vai sempre estar aí fazendo aulas para vocês terem um conteúdo e não errar assim como eu já errei lá atrás. Mas, bom, você sabe se está tirando dinheiro da sua empresa de forma certa? A Receita sabe. Não, Fabiana? Com certeza, com certeza. Então, é com essa frase, a gente abre oficialmente a terceira temporada de aulas aqui na nossa comunidade VIP, e o tema de hoje é urgente, é necessário, e é para muitos empresários que ainda eu vejo que é uma zona de risco silenciosa, e a minha convidada de hoje chegou no momento mais certeiro possível, época do imposto de renda. Ela é contadora, especialista, super didática, e vai abrir essa temporada com tudo. Seja muito bem-vinda, Fabiana Rezende. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, Andréia. Eu tenho certeza que esse tema, eu gostei muito do que você falou, que é uma zona de risco silenciosa, e é mesmo. Tudo que a gente vai falar hoje aqui ainda parece que não está fazendo sentido para os empresários, e deveria, principalmente pensando que a reforma tributária está chegando. Mas para quem não me conhece, eu sou Fabi Rezende, tenho um canal lá no TikTok, quem quiser conhecer, fica à vontade. Sou contadora, com muito amor e carinho por todos os empresários e empreendedores desse nosso Brasil, que todos os dias levantam para tentar uma vida melhor através de seus negócios. E quem tiver dúvida pode deixar aí, que a Andréia vai passar e eu vou responder com todo carinho do mundo. Prepara papel, caneta, marca aí, porque hoje vai ter muito conteúdo prático e pode ter certeza que vai te poupar dor de cabeça e poupar dinheiro. E para quem está chegando agora no nosso grupo VIP, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é onde a gente vai compartilhar conteúdo real, direto da operação de quem vive o dia a dia da gestão de restaurante. E para quem ainda não me conhece, eu sou Andréa Zagato, mentora de restaurante, já ajudei dezenas de donos de restaurante a organizar, a crescer e a lucrar de verdade. Mas antes disso, eu também já quebrei um negócio e sei o quanto é difícil enxergar os próprios pontos cegos. E é por isso que hoje eu abro algumas das poucas vagas aí para algo que vai te dar um novo rumo. Eu vou fazer uma sessão de diagnóstico gratuita e individual comigo mesmo, né? Vou estar ali com você. E não é mentoria ainda, tá? É só um bate-papo onde eu vou te ouvir, vou te entender, vou te dar um norte estratégico. Quem quiser agendar, eu tenho alguns horários vagos para a semana que vem, mas são limitados, ok? Porque eu tenho, graças a Deus, uma agenda bem comprometida e eu não sei quanto que eu vou abrir essa disponibilidade. Para quem já está comigo nessa jornada e quer ir além, eu estou abrindo a minha terceira mentoria avançada de Centavos Viram Milhões, mas antes, aí que está, onde eu prezo a qualidade, não a quantidade. São poucas vagas, mas para entrar na mentoria, você precisa passar pela sessão de diagnóstico primeiro comigo, porque lá o conteúdo é profundo, é direcionado, e é para quem quer crescer de verdade. Eu preciso saber se você está pronto para justamente estar comigo na mentoria, ok? Então, precisa passar, de qualquer forma, pela sessão de diagnóstico. Agora, vamos nessa, Fabiana. Prolabore versus lucro. Onde os empresários mais erram e que a Receita não vai deixar passar batido. Fabiana, o espaço é todo seu. Mais uma vez, obrigada por aceitar o meu convite. Pegue papel e caneta, né, como a Andréia bem disse, para vocês anotarem, porque é muito importante o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Eu tenho percebido aqui no escritório, no dia a dia, que os empresários, eles não estão se atentando às retiradas do negócio. E aí a gente fica pensando, né, a Receita está de olho em quê? Ela está de olho em muita coisa, né? Não só a Receita Federal, tá? Mas a Secretaria da Fazenda, gente, ela está pegando no pé e ela está pegando firme. Inclusive, tem novidades aí da Secretaria da Fazenda do Brasil todo, e eu vou trazer uma próxima oportunidade para vocês, tá? Mas hoje a gente vai falar especificamente de Receita Federal, que está de olho nas suas retiradas. E aí, gente, eu já quero começar falando para vocês o seguinte, tá? O que a gente vai ver hoje aqui? Duas coisas, prolabore e lucro. Mas por que, Fabi? Só prolabore e lucro? Porque o único jeito de tirar dinheiro da empresa, talvez você não saiba, mas só tem duas formas de tirar dinheiro da empresa. A primeira é pelo prolabore e a segunda é pelo lucro. Mas, sabe, não tem outro jeito de tirar dinheiro da empresa, a empresa é minha, não tem. Eu sei que a empresa é sua, mas não tem outro jeito.
Assim é a nossa legislação. E aí a gente vai falar o que é Prolabore, quem tem direito, como definir o valor do Prolabore. A gente vai lá falar também um pouquinho sobre o lucro, o que, que é o lucro, né? Contrato social, cotas, quando retirar, como retirar, tá? Então, nós vamos focar nisso. André, eu posso seguir, depois faz as perguntas, como que você quer fazer? Eu acho melhor você dar a sua sequência para não perder seu raciocínio. Tá, E depois, é que nem você falou, né? Não é de qualquer jeito que tira dinheiro da empresa. Tem muitos que acham que o restaurante é seu banco 24 horas, né? Bota a mão no caixa exatamente. toda hora. Depois a Trata a gente empresa tira as como caixa dúvidas. eletrônico, né, André? A Pois é. empresa não é caixa eletrônico, gente. Já vamos começar por aí. Então, eu vou seguir e no final, quem tiver pergunta, eu vou responder com todo carinho do mundo, tá? Vamos começar então, gente? Prolabore. O que que é o Prolabore, gente? O Prolabore é o pagamento pelo serviço do sócio dentro da empresa. Então, o sócio, ele trabalha na empresa, ele tem direito ao Prolabore, tá? Fabinha, é só o sócio que trabalha na empresa? Só o sócio que trabalha na empresa. Então, suponhamos que nós tenhamos aí um restaurante que tenha 4 sócios, tá? Mas apenas 2 trabalham no restaurante. Só esses 2 que trabalham no restaurante têm direito a Prolabore. E mais do que isso, tem a obrigatoriedade do Prolabore. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, sobre essa obrigatoriedade que muitos empresários ainda ficam em dúvida. Será que é obrigado? Será que não é? É obrigado, tá, gente? Então, eu tenho ali um salário do dono, que é o Prolabore, certo? É pelo seu trabalho. E quem é que tem direito? Somente quem trabalha na empresa. E como, gente, onde está escrito que essa pessoa trabalha na empresa, que esse sócio ele trabalha na empresa? No contrato social. Então, se eu tenho mais de um sócio, tá? Se eu tenho 2, 3, 4, eu preciso deixar muito claro ali no contrato social quem é que trabalha na empresa, porque esse que trabalha, ele está obrigado a retirar o prolabore, tá? E aí a gente tem várias maneiras de decidir aí qual o valor desse prolabore. A principal dela, gente, é pelo mercado. Como assim, Fabinho? Vamos supor que no seu restaurante aí tenha uma pessoa responsável ali pela cozinha, que é um dos sócios, tá? Ele é o responsável pela cozinha e tudo que direcionado à parte da cozinha, cardápio, horário das refeições, compras, tudo é com ele. A gente olha para o mercado, tá? Para um profissional que tenha no mercado, que exerce a mesma função que ele, e fala assim, peraí, quanto é que uma pessoa dessa ganha lá fora? Ah, o salário de uma pessoa dessa é 5 mil reais. Junta todos os sócios e vão conversar. Olha, a gente apurou e no mercado lá fora, paga esses 5 mil reais para um cargo igual a esse que eu vou exercer aqui dentro do nosso restaurante. Quero esse valor. Beleza, os sócios concordam, 5 mil reais, tá? E vamos supor, isso o sócio da cozinha, vamos supor que a gente tem um outro sócio que vai trabalhar na área ali, cuidando das pessoas, tá? Ele vai ser o gestor, o gerente administrativo ali, que vai cuidar das pessoas, administração, vai pagar as contas. Então, nós temos esses 2 cargos dentro da empresa. Então, um vai ganhar 5 mil e o outro, vamos supor que, olhando para o mercado, um gerente administrativo fatura aí R$ 4.500. Gente, é só o exemplo, tá? R$ 4.500. Perfeito. Então, a gente tem 2 pessoas, né, 2 sócios trabalhando na empresa que vai retirar para o labor. 4.500 e o outro 5. Perfeito. Todos os sócios concordaram, é isso mesmo. O que que vem a seguir? A empresa, ela tem capacidade de pagamento? Porque se eu olho para o mercado e eu vou ter ali, né, um curso de folha para um 5, para outro 4.500, mas a minha empresa, o meu restaurante ainda não tem capacidade de pagamento, eu não vou conseguir pagar isso para esses sócios, certo? Então, eu preciso olhar esses 2 lados da moeda, não só o mercado, mas também a capacidade de pagamento. Se tudo bem, nós temos um caixa, né? O restaurante está indo bem, está fluindo, eu consigo pagar? Consigo pagar o Prolabore. Como é que funciona esse pagamento? É só eu retirar o dinheiro do caixa? Não, eu volto a dizer, né? O restaurante não é caixa eletrônico, então não é assim que faz. Você vai pegar e vai falar para o seu contador: olha, nós decidimos que cada um aqui, né, dos sócios que trabalham na empresa, vai ter a retirada de Prolabore, um vai ser 5 mil, outro vai ser 4.500. Como é que vai funcionar essa retirada, gente? Primeiro, você vai pagar INSS e nesse valor você vai pagar imposto de renda também, tá? Todo mês, o seu contador, o seu escritório, ele vai gerar uma folha de pagamento, tá? E essa folha de pagamento, ela vai gerar ali um olerite. Sim, o sócio que recebe Prolabore, ele recebe um olerite, tá?
Todos os meses ele vai ter o holerite daquele valor. E quando chegar o holerite no e-mail de vocês, o que vocês têm que fazer, gente? Guardar o e-mail? De jeito nenhum. Vai pegar o holerite, olhar ali o valor líquido e pedir para a pessoa responsável pelos pagamentos fazer o Pix daquele valor líquido para sua conta. É só assim que se concretiza o Prolabore. O que acontece na prática? Muitas vezes, os sócios, eles pedem para a contabilidade fazer ali o Prolabore, manda-se o holerite, mas não se faz a transferência do dinheiro. Gente, tem que pagar, porque se você não paga, quebra a cadeia ali da forma correta que deveria ser. Estão entendendo? Então, precisa haver todos esses passos, tá? Que eu acredito que você deva fazer certinho aí no seu restaurante, né? Eu imagino que sim. Mas caso você não faça, é dessa maneira. Aí tá, você vai falar assim, mas Sabi, estou começando agora, menina, não tem como eu fazer isso, não. A gente tem 2 pessoas que trabalham aqui, mas é impossível tirar 5 mil, 4, não dá, não dá. É obrigado mesmo a tirar o Prolabore? Sim, já falei para vocês que sim, tá? Tem solução de consulta da Receita Federal, falando o entendimento dela sobre o Prolabore, e sim, se você trabalha na empresa, você não vai trabalhar de graça. Precisa ter o Prolabore. Mas então, o que eu faço? O que você vai fazer? Você vai retirar um Prolabore de um salário mínimo, até que sim, cresça ali, né, o caixa dessa empresa. Então, todos os meses, esses 2 sócios que a gente falou no nosso exemplo, vai retirar ali um salário mínimo, vai se fazer normalmente o holerite, tudo certinho, tá? Vai se transferir o valor líquido para a sua conta, vai pagar a guia do INSS, tudo certinho, mas todo mês vai fazer a retirada desse Prolabore. E o que é esse Prolabore? Pensando aí no sócio e na pessoa física desse sócio. Esse Prolabore, gente, é o rendimento tributável desse sócio, tá? O que é importante vocês saberem? Quando chegar o final do ano, né? Quando chegar o final do ano, o contador, o escritório de contabilidade, vai gerar uma declaração, que se chama uma declaração, onde vai te entregar um informe de rendimentos. E é esse informe de rendimentos que você vai usar para fazer sua declaração de imposto de renda. Qual é o problema e por que eu estou falando disso para vocês? O que acontece na prática é assim, ó. Fabi, o meu gerente pediu o meu informe de rendimentos, tá? Eu preciso do informe de rendimentos para ele liberar aquele empréstimo da pessoa física para mim. Tá bom. Tá aqui o seu informe de rendimentos. Não, Fabi, mas aqui está falando que eu retirei de Prolabore 12 mil reais no ano. Não pode. Isso, ele falou que isso para mim não serve. Pois é, mas você escolheu retirar um Prolabore de um salário mínimo. Então, lógico que vai dar 12 mil e pouco, não tem como. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as estratégias que a gente traça, tá, dentro do nosso negócio, porque elas vão impactar na sua vida pessoal, elas vão impactar na sua capacidade de crédito. Então, essa questão, gente, do Prolabore, que eu vejo poucos profissionais falando, é muito importante, deve ser definida no todo, tá? Deve ser definida ali com todos os sócios, porque isso é importante e impacta. Aí você deve estar pensando, mas sabe, no meu informe de rendimento é meu lucro. Eu tirei lá 60 mil de lucro. Para o banco, gente, na questão de crédito, o que importa não é a retirada de lucro, tá? Que vai lá no número 9, lucros e dividendos. Não, não é isso. O que importa é o rendimento tributável, ou seja, aquilo que você retira de Prolabore. Então, precisa ver qual é a sua estratégia, pensar bem para definir esse valor do jeitinho que eu expliquei para vocês, tá? O Prolabore é muito importante, ele é obrigatório. De qualquer maneira, você tem que retirar, tá? Ah, Fabi, eu não quero ficar pagando imposto INSS, não quero ficar pagando imposto de renda. O INSS você vai ter que pagar de todo jeito, porque você vai ter que retirar nem que seja um salário mínimo de Prolabore para cumprir a regra. Cumpriu a regra? Beleza. Não vai ter IR a pagar ali, pelo menos por enquanto, tá? Mas precisa retirar o Prolabore. Então, do Prolabore, gente, que eu trouxe para vocês, é isso. Agora, uma coisa importante, antes da gente passar para o lucro, tá? Uma coisa importante que eu quero falar com vocês. O Prolabore, gente, ele deve ser lançado como uma despesa operacional, tá? Ele é uma despesa operacional administrativa. O Prolabore, ele tem que ser considerado dentro de todos os custos. O que eu vejo por aí? Soma-se todos os custos que existem na empresa, mas não se soma o Prolabore. O Prolabore é custo, gente. E ele deve entrar ali nas despesas administrativas. Não pode esquecer. Vai fazer o planejamento da empresa? Tem que colocar o Prolabore. E aí, do jeito que eu expliquei para vocês, vai olhar para o mercado para definir esse Prolabore, ou vai começar cumprindo a regra, tirando o Prolabore de um salário mínimo. Vai avisar para o contador,
tem que estar no contrato social, todos os sócios têm que concordar com essa retirada, tá? Só faz essa retirada quem de fato trabalhar na empresa. Os outros sócios só vão retirar lucro. Deu para entender até aqui? Se vocês tiverem dúvida, vocês deixem aí embaixo, tá? E depois a Andréia fala comigo. Olha só, Prolabore, importantíssimo, não pode deixar de retirar. Combinado? Então, agora, depois que vocês já entenderam tudo de Prolabore, a gente vai falar um pouquinho. Oi. Só para a gente pular, deixa uma dúvida que acontece muito quando a gente analisa o DRE. Vai. Não, eles não colocam o Prolabore, isso você já até citou, porque eles dizem que ele é novo, por enquanto, não consegue colocar o Prolabore, mas é o que eu digo. Se você não colocar o Prolabore, você já está começando errado, não até por níveis jurídicos de declaração do imposto de renda, mas até para a gente analisar o que a empresa suporta e o que ela não suporta. E muita gente mascara. Está no fundo de casa, não coloca lá no DRE o aluguel, ou que fosse, né, do lugar que você ocupa na sua casa, você poderia colocar como um aluguel. Sim. Então, fica muito mascarado que o negócio da pessoa está sendo lucrativo. E não está. Sim, sim. E foi muito interessante isso que você falou da questão das despesas, porque realmente eu canso de ouvir. Eu falo, mas você não tem aluguel, você não tem água? Você... Ah, não, Fabinho, eu produzo aqui em casa, menina. Mas como? Você não gasta. Então, as pessoas às vezes não sabem. Pode pegar ali 1/5 das despesas e colocar para a empresa pagar. E tem que colocar, porque senão você vai pensar que está tendo lucro, né? Como você bem falou, mas vai ser só dinheiro trocando de mão. Pix entrando, Pix saindo. Né? E depois eu ainda vou explicar como é que a Receita vê tudo isso. É muito perigoso esse caminho, tá? Não dá mais para ser assim, não dá mais. Vai fazer DRE, tem que colocar o Prolabore. E outra coisa, antes de passar para o lucro, uma coisa muito que você me fez lembrar aqui agora. Como é que um empresário começa um negócio sem pagar a ele mesmo? Não tem como, gente. Não tem como. Mesmo, vamos pensar que o Prolabore não fosse obrigatório, tá? Que a Receita não obrigasse. Gente, você vai trabalhar de graça para alguém? Não vai. Por que você vai trabalhar de graça para você mesmo? Não existe isso. Falar, não, depois eu tiro. Não, porque aí o que acontece? Você não retira o que tem que tirar e fica tirando dinheiro da empresa todo dia. E o lado inverso é justamente esse. Ele diz que não pega nada da empresa, mas olha, ele abre o caixa para pagar a perua da escola, ele dá dinheiro para os. Ele vai pegando, E já aconteceu de eu ter um cliente, a título dele pegar, vou colocar aqui um valor na época, R$ 15.000, e reclamar que a empresa não dava lucro, que não sobrava dinheiro. Eu falei, mas filho, você está pegando 15 mil do seu suposto Prolabore? Mas esse é meu estilo de vida. Aí que tá. Isso é bom você comentar, Fabiano. O que tem a ver o estilo de vida com o cara só porque ele trabalha no restaurante, se o lugar dele ali é ganhar 5.000 e não 15? Perfeito. Aí a gente volta lá no que eu falei no início, que é a capacidade de pagamento. Você está o tempo todo sangrando a sua empresa. Quando você faz isso, o que acontece no final das contas? Quando chega a hora de pagar o fornecedor, você não tem o dinheiro. Quando chega a hora de você pagar o funcionário, você não tem o dinheiro. E aí você recorre a quem? Você vai buscar dinheiro no lugar mais caro que existe, que é o banco. Você vai comprar a mercadoria mais cara que existe, que é o dinheiro. Ao invés de você optar por tirar a Prolabore e comprar a mercadoria barata, que é os itens para você fazer o seu restaurante dar lucro e crescer, não. Você acaba optando, mesmo sem perceber, talvez, né? Mas agora você já sabe, por comprar a mercadoria mais cara do mundo, que é o dinheiro. E aí, quando você chega no banco, né? Quando você chega no banco, você faz um empréstimo, por exemplo, final de ano, é comum. Tem que pagar tanta coisa, funcionário, 13º, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai lá, pega empréstimo para pagar essas contas, sendo que durante o ano inteiro você vai sangrando a empresa. A empresa provavelmente ela teve lucro, ela tinha dinheiro em caixa, mas o seu custo de vida, né, o seu estilo de vida acabou fazendo com que a empresa ficasse no vermelho e você nem percebeu. Por isso que é muito importante, André, a gente até comentar aqui a questão que a empresa ela é sua, mas o dinheiro que tem dentro dela não é seu. Não é. Porque quando a gente abre a empresa, a primeira coisa que acontece é o quê? Os dados dessa empresa se tornam públicos, não é verdade? Então, a primeira coisa que acontece quando eu abro o CNPJ é eu ficar devendo para a sociedade a qual eu estou inserida. Então, aquela empresa ela não é só minha mais. Eu tenho uma responsabilidade social de manter aquela empresa funcionando para os meus fornecedores, para os meus clientes, para os meus funcionários. E depois para mim. Tanto é que quando tem ali uma questão de prejuízo ou de falência, você paga primeiro os funcionários, depois os fornecedores, não é? Depois é que sobrar alguma coisa para você. Então, é muito importante a gente pensar que
O dinheiro da empresa não é nosso. Mas, ô, Fabiana, se ele tira dinheiro do caixa, vamos colocar que é como empréstimo, né? Entre aspas, e depois ele não devolve, isso fica de olhos para a Receita, né? Vira os olhos da Receita, vamos colocar assim. Vira. O que acontece, gente? Se eu for trabalhar dentro da legalidade, que é o correto, né? Você não pode colocar dinheiro dentro da sua empresa e nem retirar, a não ser por prolabore ou distribuição de lucro. O que está acontecendo agora, tá, gente? Como que a Receita está vendo isso? A Receita, ela autorizou a Secretaria da Fazenda a ter acesso aos nossos dados financeiros, tá? Mas sabe, se a Andréia mandar o dinheiro para você, a Receita vai saber? Não, mas ela vai saber que entrou aquele dinheiro. E como é que a Secretaria da Fazenda, a gente, está trabalhando? Ela está fazendo o seguinte, e no segundo semestre isso vai ficar pior, tá? Como é que ela faz, André? E aí eu vou falar bem disso que você perguntou. Ela recebe ali os nossos dados financeiros, tá? A Secretaria da Fazenda recebe os nossos dados financeiros, e aí ela apura o que passou. Isso é pela DIMP, tem uma declaração chamada DIMP, que é a Declaração dos Meios de Pagamento. Então, tudo que tem de pagamento dessa declaração vai para a Cefaz. Então, o que acontece? Como que a Cefaz ela analisa isso? Ela observa o que eu gastei no meu cartão, meio de pagamento, lembra? O que eu gastei no meu cartão pessoal, o que eu gastei no meu cartão da empresa, tá? E o que é que teve de entrada. E aí ela compara com aquilo que eu entreguei de faturamento. Então, suponhamos que eu estou entregando de faturamento, e aí é muito, infelizmente, muito comum, né? Eu estou entregando de faturamento R$ 1.000 por mês, vendi R$ 1.000, mas estou gastando nos cartões e no Pix e nos boletos R$ 10.000. Você concorda que a conta não fecha? O que a Cefaz faz? E ela já está fazendo, até tem vídeos lá onde eu mostro isso. As intimações. Ela coloca assim, André, ela manda uma intimação, e aí ela coloca assim, recebimento, bem clarinho assim, ó, recebimento do CPF. Embaixo ela coloca recebimento do CNPJ. Aí tem duas linhas, declarado e apurado. Declarado e apurado. Onde você teve declarado, você teve ali apurado por ela, né? Apurou por ela. Se você apurou 1.000 e não declarou nada, embaixo está zero. E aí ela escreve assim, ó, você tem 30 dias para explicar para mim o que são esses valores e por que não foi declarado. Você entende o perigo que é? O perigo que é, gente, você tirar dinheiro da empresa sem poder, sem ser por lucro, ou sem ser por prolabore, e você colocar dinheiro dentro da empresa sem ser por contrato de mútuo. Gente, nós não podemos colocar dinheiro da nossa empresa, a não ser por empréstimo de mútuo, tem que pagar IOF e tem que ter contrato. E isso vai ficar aporte particular meu, se eu quiser colocar na minha empresa, do meu PF para PJ, eu não posso. Não pode, você só pode colocar aporte, tá? Se for para aumento de capital, tá? E aí vai ter o contrato dizendo que no final do ano vai se apurar tudo que você colocou e vai ter o aumento de capital da empresa, tá? E aí você pode aportar, mas tem que ter mês a mês o contador fazendo aquele contrato, ou como empréstimo. Mas se for como empréstimo, tem que gerar o contrato e já pagar o IOF. Mensalmente você tem que pagar o IOF, e nesse contrato, André, tem que ter ali, em quanto tempo a empresa vai te pagar? Qual o juro que você cobrou? Você tem que cobrar pelo menos 1% de juros, não pode ser sem juros. Então, tudo tem regras. E com a reforma tributária, gente, isso vai ficar muito, 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 muito ali escancarado para a Receita Federal. Entendeu? E agora com a ajuda da Secretaria da Fazenda por meio da DIMP. E aí você vai falar assim, André, para mim, mas sabe, isso está parecendo com aquela história que caiu, né? Há uns 2 meses, eu acho, que eles iam ter acesso a tudo que passava na nossa conta e o Pix. Na verdade, o que eles fizeram? Tá, vamos deixar isso aí, porque não rolou, todo mundo descobriu. Vamos liberar a DIMP para a Secretaria da Fazenda. E por que a Secretaria, uma coisa importante de se dizer, André, por que a Secretaria da Fazenda tem esse interesse? Duas coisas. A Secretaria da Fazenda hoje tem uma grande mão de obra, coisa que a Receita Federal precisa. Segundo, se eu não pago os meus impostos corretamente, o Estado não recebe CMS. E se o Estado não recebe CMS, ele cobra quem? O governador cobra quem? Você faz? Vocês não estão trabalhando? Por que o povo não está pagando? E você faz, cobra quem? Os contribuintes. Você entende? Mesma coisa a prefeitura. Prefeitura também vai ter acesso à DIMP, tá? Prefeitura também vai ter acesso à DIMP, mas ainda está mais devagar, porque a prefeitura também tem mão de obra, e se você não paga os impostos corretamente lá dentro do DAS, vamos falar do Simples Nacional, tá?
para facilitar. Se você não paga lá direitinho, a prefeitura não recebe o ISS. Aí ela vai falar assim, mas espera aí, essa cidade está bombando, está cheia de restaurante, tem tudo quanto é coisa, eu estou recebendo isso aqui só de ISS, tem alguma coisa errada. Alguém está sonegando. Quando a gente começa a entender... Ou seja, está tudo entrelaçado, né? Está num novelo lindo que vai desembaraçar, a batata quente vai ficar na mão do contribuinte. Vai ficar na mão do contribuinte. E outra coisa, para finalizar essa fala aqui, André, uma coisa muito interessante que vai acontecer com a reforma tributária é que, assim, o que a Receita... O grande problema do Brasil é a emissão de nota. Comprar com nota, vender com nota. Perfeito? Esse é um problema que a gente tem, né? Você chega nos lugares para comprar qualquer coisa com nota. Com nota é 10% mais caro. É um absurdo, né? Mas é assim que funciona na prática. Aí, o que a Receita está lá na reforma tributária? Olha só, como a Receita é inteligente, né? O que eles fizeram ali no estudo deles? A reforma tributária começa agora no meio do ano, a gente já tem que começar a trabalhar com ela, mas efetivamente para os contribuintes a partir de 2026. E aí, André, a Receita falou assim, então tá, como que nós vamos obrigar esse povo a comprar com nota, gente? Só tem um jeito, mexer no bolso. Pronto. A gente vai ter um sistema, André, de crédito. Eu não sei se você já está estudando sobre isso, enfim, mas assim, vai ser o sistema de crédito TEP que é utilizado no lucro real. Porque o objetivo da Receita é que todas as empresas trabalhem como lucro real. Por quê? Porque aí é mais fácil o controle. Porque é regra, regra, regra. Perfeito? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter direito ao crédito do primeiro que pagou. Vou te explicar. Por exemplo, eu, dono do restaurante, eu vou lá e compro um fogão, tá? E aí, o dono lá das Casas Bahias pagou naquele fogão de imposto R$ 10, certo? Pagou R$ 10. Mas ele tem que ter pago já. Olha a jogada de mestre, ele tem que ter pago já. Aí ele pagou, tem lá que ele pagou R$ 10, já está ali, aqui, ele já pagou. Quando eu for pagar meu imposto, o imposto do lado das do restaurante, se eu tiver, aí vamos supor que eu tenha R$ 20 para pagar de imposto, tá? Eu já fui lá, já confirmei, que a gente não sabe ainda como vai funcionar, mas já confirmei que o meu fornecedor já pagou aqueles R$ 10. Então, eu não vou pagar 20 de imposto, eu vou pagar 10. Só que se eu for lá e ver que aquele cara não pagou, o que eu vou fazer? Ó, Receita, eu não quero nem saber. Você vai lá cobrar ele? Porque eu quero ter os meus 10 de crédito. Tá entendendo? Não é Receita que vai cobrar o bonito. Somos nós. Olha só que coisa mais louca. E aí, Tá isso vai tendo mexer de todo lado, né? Isso vai mexer no quê? Vai mexer no caixa das empresas, né? Porque se eu tenho que pagar antes o imposto, que nem a Receita ainda não definiu como é que vai ser, mas se eu tenho que pagar antes, eu tenho que ter caixa. Se eu tenho que pagar antes do que a ponta, vou ter que pagar antes de receber, você concorda? Para eu pagar antes de receber, eu vou ter que mexer no meu preço. Tá entendendo onde que... olha, vamos orar. E vamos fazer o trem certinho, né, André? Vamos fazer o trem certinho. É bucha que vem pro meu lado agora. Vamos fazer certinho, vamos tirar um prolatório certinho. Olha que esses meus parceiros de restaurante, olha, é tudo aquela situação assim, né? Juntou dinheiro, trabalhou a vida toda, agora eu vou montar um restaurante porque eu gosto de cozinhar, porque é um negócio rentável e tudo, mas, gente, eles esquecem as coisas tão pequenos, os detalhes, porque a lucratividade mora nos detalhes. Né? Eu sempre falo isso, o lucro está no caminho e não no final, então não adianta você passar por cima de muita coisa legalizada ou de uma gestão atropelada, se você lá vai ter um falso diagnóstico da sua empresa, né? Às vezes para bem e para mal, porque nada, o financeiro ele é o condutor para saber se você está indo para o lugar certo ou para o lugar errado. Né? Mas bora lá, vamos falar do lucro agora. Vamos lá, deixa eu voltar aqui então. Vamos lá, gente, o que é lucro, né? Depois que a gente já falou pra caramba de Prolabore, que é o salário, né, do sócio que trabalha ali no restaurante. Vamos falar do lucro. Gente, o lucro, de maneira geral, a gente sabe que tem diversos tipos de lucro, né? Operacional, mas a gente vai falar do lucro, aquele lucro que a gente conhece, tá? Receita menos despesa, o que sobrou, põe no bolso. Perfeito? O que você não pode esquecer aqui? Principal, o seu Prolabore tem que estar dentro dessas despesas, tá? É muito importante que se faça isso. Uma outra coisa também, gente, principalmente em empresas do Simples Nacional, que eu quero que vocês, vou fazer um adendo aqui, André, que eu quero que o pessoal anote isso e grave isso, tá? Quando você pega e vende
qualquer tipo de prato ali, de insumo, né, no caso de vocês, que vocês recebem, tá? Vocês recebem dessas pessoas e essas pessoas pagam um juro, vocês precisam mandar para a contabilidade de vocês, gente, somente o valor que de fato essa pessoa devia. O que é que eu tenho visto, André? Eu tenho visto que os empresários estão esquecendo e mandando para a contabilidade, no valor final ali, o valor que era para ter recebido e o valor também que recebeu de juro. Tem muitos restaurantes que vendem para empresas, que vendem para receber no final do mês, que vendem no boleto. Enfim, nesses casos, atrasou, essa empresa vai pagar o juro. Esse juro, no caso do Simples Nacional, gente, ele tem que ser retirado, tá? Por quê? Porque o Simples Nacional, ele não paga imposto sobre os juros que você recebe, os juros ativos, tá? Então, só esse adendo para vocês prestarem muita atenção. Eu comecei a observar isso, André, um ano passado, alguns casos que tiveram aqui na contabilidade, e vieram alguns também, e aí eu comecei a observar isso. Está acontecendo demais. Prestem atenção, deem atenção, é o que a Andréa falou, aos detalhes, tá? Porque o lucro mora realmente nos detalhes. Vamos lá. Quem que tem direito ao lucro, gente? Lucro é de acordo com a cota estabelecida no contrato social, tá? Isso é muito importante que vocês saibam. Então, por exemplo, se eu tenho dois sócios, um sócio tem 60%, o outro tem 40%, vai receber na proporção do que está no contrato social. Então, deu lá R$10 de lucro, 40% para o sócio 1, 60% para o sócio 2. É muito importante, gente, que esteja no contrato social. É como eu digo, o contrato ele é feito em época de paz para ser usado em época de guerra. Então, precisa mesmo tomar cuidado com essa questão aí do lucro, tá? Uma coisa importante sobre o lucro, gente. Quando é que eu posso retirar lucro, Jesus amado? É todo dia? É toda hora? É todo mês? É toda semana? Não. Não existe antecipação de lucro. Fabi do céu. Estou nesse ramo mais de 20 anos, menina. Todo mundo sabe que existe antecipação de lucro. Não existe. Pensa comigo, como é que eu vou antecipar o lucro? Não tem como. Inventaram isso para burlar o sistema. E a Receita está de olho, tá? A Receita está de olho e está de olho mesmo, gente. O lucro, você tem duas formas de retirar ele, tá? Duas formas. Primeira forma, você vai tirar no final do ano, né? No final do ano, conforme está ali no seu contrato, né? Então, fechou a contabilidade lá para fevereiro, março, vai se apurar, teve lucro, distribuiu, bonitinho, distribuiu, tá lindo, tá maravilhoso, tá? Qual é a outra forma de distribuir lucro, Fabi? Você pode distribuir mensalmente, trimestralmente, semestralmente, pode. Desde que esteja no contrato e desde que a contabilidade seja fechada mensalmente, trimestralmente ou semestralmente. Mas, Fabi, você está maluca? Como é que eu vou pagar para a contabilidade para ela fechar? Imagina, um restaurante, a contabilidade fechando o balanço todo mês. Vou ter que pagar horrores para a contabilidade? Vai. Se quiser retirar lucro mensalmente, vai. Então, você está querendo dizer para mim que esse dinheiro que eu tiro e anoto lá na minha planilha suporte para mandar para a contabilidade, retirada pessoal para pagar a escola, retirada pessoal para pagar a van, sei lá mais o quê, isso não pode? Nunca pode. Nunca pode. E a Receita está de olho. Como é que a Receita faz, gente, nesse caso? Vamos supor que você foi chamado a esclarecer, né? Toda essa retirada que você está tendo. Receita olha, peraí, mas esse menino aqui está retirando muito dinheiro, gente. Olha esse imposto de renda dele aqui. E é no imposto de renda, tá? Porque no imposto de renda, lembra que eu falei lá no começo que tem o rendimento tributário, que é o Prolabore, e lá no número 9, lucros e dividendos, tem o lucro que você tirou? Pois é. Mas espera aí um pouquinho. Falou que esse menino aqui tem 13 mil de Prolabore, retirou 200 mil de lucro, mas eu estou olhando aqui, ó, todo mês ele mandou a RINF tirando lucro, mas vamos pedir a contabilidade dele, vamos ver se tem contabilidade mensal fechada. Aí pede a contabilidade foi fechada anualmente, porque sempre, gente, quem vai te dedurar ou te salvar é a contabilidade, tá? Ou te dedura ou te salva, contabilidade. Não tem para onde fugir. O único que pode impedir você de ser intimado a pagar mais imposto do que deveria é a contabilidade. Por quê? É com os livros contábeis que a gente prova se a Receita está certa em te acusar ou não. Aí a Receita fala assim, mas peraí um pouquinho, gente. Esse menino aqui tirou lucro, ele está mascarando. Isso aqui era para ser tudo para o labor e ele está falando que é lucro. Não. Vai ter que pagar INSS, vai ter que pagar imposto de renda sobre todo esse lucro que ele retirou mensalmente.
E aí você vai tirar dinheiro da onde? De onde? Para pagar esse imposto de renda? Porque o INSS você vai ter ali a base que vai pagar, né? Mas e o imposto de renda? Gente, tem que ter cuidado. Fabi, nunca vi isso acontecer. Não, você não vê porque você não está no escritório, né? E ninguém vai sair contando. Não conta, o povo não conta. Mas isso acontece. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Outra coisa, antes da gente falar do como definir o valor, que eu quero explicar para vocês. Gente, quem deve para a Receita Federal não pode retirar lucro. Mas como assim, Fabi? É. Se você deve INSS, se você deve FGTS e se você deve DAS, tá? Isso em qualquer regime, tá, gente? Lucro real, presumido, simples nacional. Você não pode retirar lucro da empresa, tá? Não pode distribuir PLR, não pode distribuir qualquer bonificação aos sócios, acionistas, investidor, qualquer coisa, não pode, se você estiver devendo para a Receita Federal. E qual que é a multa, Fabinho? 50% sobre o que foi retirado. Então, vamos supor que você retirou da empresa R$ 200.000, você estava devendo para a Receita. É 50% sobre isso que você vai pagar de multa, tá? Então, tem que ter muito cuidado. A Receita está precisando de dinheiro, gente, vocês sabem. Vocês estão vendo aí o panorama. E ela está de olho, tá? Está de olho. Então, tomem cuidado. A gente vai falar mais sobre isso. Mas, sabe, tá bom, já entendi. Como é que define esse valor do lucro? Eu sempre gosto de dizer, e André, não sei se você vai concordar comigo depois, mas 30%, tá? 30% ali do que a empresa faturou, pagou todas as contas, tá tudo certinho, tudo lindo, tudo maravilhoso. 30% você retira para você colocar no seu CPF, ter qualidade de vida, o seu estilo de vida do jeito que você quiser. O restante é reinvestir na empresa, né? No restaurante, então, tem coisa para investir para caramba, né? Assim, Pode fazendo falar. uma pausa. Sim, eu me É enrolo. é muito difícil dar 30%, Fabiana. Muito difícil. Assim, ó, quando eu pego, por exemplo, um cliente que ele está reclamando, ele está na casa dos seus 5 a 7%, ele já está reclamando. É óbvio, você tem um desgaste Sim. ferrado, né? Você debruça em cima daquilo, você acorda, você dorme naquilo, e por falta de processo, por falta de conhecer, ou por falta de não saber onde está, né? Ou não ter o ponto cego ali, como eu disse no começo, ele fica dando chute para todo lado entre erros e acertos. Quando a gente consegue colocar uma lucratividade de 15%, é uma lucratividade que ele começa a se dar por satisfeito, né? Então, assim, hoje em dia, por isso que eu falo que é um grande salto aqui, ó, 30% a gente, nesse serviço de alimentação, são raros os que têm. Infelizmente, mas eu acredito mais até por conta desse descontrole operacional financeiro. Sim. Porque se ele conhece todas essas armadilhas, né? Se ele tem uma boa assessoria contábil, que isso é muito importante, e salvo aqui, ó, só deixando um cuidado com muitos contadores que desconhecem o lado de serviço de alimentação, não é todo mundo que domina, tem uns impostos sobre a bebida que você vai pagar 2 vezes se você não abrir o olho, então são coisas que a gente mais ou menos, né? Não vamos nos alongar aqui, mas eu digo, a gente poder entrar na linha certinho para não ter essas surpresas depois. Assim, o restaurante, André, o lucro, né? Eu não falo só de restaurante, não, tá? Falo no geral, no nicho de alimentação. O lucro está sempre na compra. O lucro está sempre na compra, né? Então, se você conseguir organizar isso, e claro, conseguir manter a empresa sem pegar empréstimo, porque o empréstimo ele acaba matando, que você pega um para pagar o outro, e assim vai, e aquilo vira um vício. Você já vai conseguir ver algum lucro aí. Só pontuar aqui para você também conhecer um pouco, porque a gente está na corrida, a gente não conseguiu nem se apresentar, É né? verdade. Eu lancei esse livro ano passado, Centavos Viram Milhões, que é justamente o seguinte: no restaurante, toda a parte que eu falo que o lucro está no caminho, é na hora da compra, do recebimento, do armazenamento, na manipulação do alimento, Perfeito. até a entrega do prato. Então, ele é muito mais complexo, né? Porque a gente fabrica, a gente é uma indústria, a gente vende, a gente é prestador de serviço. É uma complexidade que precisa de atenção. Então, não é só juntar o dinheiro de uma vida e você ir lá montar um restaurante e negligenciar os detalhes. E eu falo muito bem disso aqui nesse livro. Por quê? Porque é centavos daqui, centavos dali, que você perdeu. E a compra, ela é um dos fatores importantes, você disse bem. Começa por ela, viu? Mas não está só nela, mas começa por ela. Com certeza, com certeza. E uma coisa também que eu percebo nessa questão do lucro,
que é importante, provavelmente você fala muito disso com eles, é a questão da ficha técnica do produto, né? É É. muito importante que se tenha a ficha técnica. Tem muitos restaurantes, lanchonetes, né, que ainda fica naquela, mas é complicado. Gente, demora. Né? Se fosse fácil, né, todo mundo tinha restaurante, todo mundo tinha sucesso, todo mundo alcançava seus objetivos, mas não é fácil mesmo. Como é que você Mas vai tem que saber fazer. quanto você gasta para ganhar? Se você não sabe quanto você gasta para ganhar, como é que você vai saber até que lucro que deu? Não faz sentido. É diferente de uma loja de roupa, em que eu vou lá no Brás, eu compro roupa, eu pago X valor na Exatamente. roupa, mas a comida não, porque ela tem o quê? Ela sofre fator de correção. Eu compro uma peça de 1 quilo de carne, eu não faço 10 porções de 100. Dependendo da carne, eu faço 7 porções. Dependendo muito, eu faço 6. Não é? Então, e eles negligenciam também a ficha, até que é um dos erros mais, assim, maiores que eu vejo, que acaba com o DRE, né? Que é o demonstrativo de resultado. Você não Sim. saber quanto você ganha, você gasta para ganhar? Você não sabe, e assim, esse negócio da ficha técnica é porque é complicado. A gente tem aquela ilusão, né, de que, eu vou, como você bem colocou, eu tenho dinheiro, eu vou abrir um negócio, né? Ah, tem MasterChef na TV, e é tão lindo, e é tão É gostoso, a gente chora maravilhoso. com eles, né? Eu mesmo choro até, né? Agora a Ana Paula Padrão saiu, não quero assistir mais, estou brava, Ah, eu para mim ela é cansei uma daquilo também. traidora, não quero mais. Mas, enfim, então a gente chora, não vou, eu tenho dom, eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, enfim. E aí, na hora da ficha técnica, que é uma coisa importantíssima, se não tem ficha técnica, como é que você vai saber onde está seu lucro, onde está seu prejuízo? Não tem como, não Fabiana, tem em 10 como. anos, em 10 anos de consultoria presencial, em 10 anos, eu tive passei por mais de 486 alunos, mais de 50 empresas, você não consegue fazer muito, porque você está ali, né? Você não, Uhum. também, né? Você não é, eu sou sozinha, não gosto de trabalhar com equipe, porque eu confio no meu que eu estou falando. Não tinha ficha técnica. Pois é. 99,9. Tanto que um dos primeiros cursos que eu montei foi ficha técnica, porque eu perco um tempo enorme dentro da empresa para fazer uma ficha técnica que você tem que fazer. Então, fiz o curso, dei totalmente de dados, toma aqui, ó, você vai ler, você vai fazer, porque não vamos poder perder tempo numa ficha técnica, porque é o que você falou, é moroso, Muito. tem que ser seguido, tem que ser ali, ó, não é fácil. Quem diz que é fácil? Não é. Não é. E assim, né, a ficha técnica entra para mim na questão primordial de qualquer empresa. A empresa que não tem processo, ela nunca vai saber se ela está de fato tendo lucro. E a ficha técnica faz parte desse processo. Não Entrou um mesmo. funcionário novo hoje, está aqui a ficha técnica, ó. É isso aqui, você tem Não, que mal fazer. seguem, né? Mal seguem. Aí você vê lá Então, uma assim, ficha ali, uma receita, sal a gosto. A gosto de quem? não dá, né? Aí não, ó, gente, por favor, vocês não estão fazendo isso, né? Ó, presta atenção. A É a gente mesma brinca, coisa, ali né? tem 3 para fazer um arroz, não sabe nem quem pôs sal, virou um salmouro o arroz. Cada Ai, um, né? Cada um pôs a gosto, né? E ficou a gosto de Deus, tá? Mas voltando lá no lucro, então vamos pensar aí nos 30, tá? Vamos sonhar, tá? Que lá do 100% de lucro que teve ali, vamos supor que deu R$ 1.000, você vai tirar 30 e o restante você vai deixar dentro da empresa. O que é que eu vejo muito hoje, tá? Em todas as empresas, empresas no geral, a pessoa ela quer tirar tudo. Então, se deu R$ 1.000, ele quer arrancar tudo da empresa. E aí eu volto a dizer, continua sangrando a empresa. Vai continuar tendo que pedir empréstimo, vai continuar passando perrengue. Às vezes tem que trazer um sócio que não gostaria de trazer, só para poder ter aquela entrada de capital dentro da empresa. Eu já vi isso acontecer, gente. E é triste quando a pessoa não quer ter um sócio e ela olha e fala: Eu não quero que se destrua tudo que eu construí, vou trazer um sócio por causa do dinheiro. É muito triste. E eu costumo dizer assim, Andréia, que a gente precisa pensar que dentro de uma empresa tudo é conectado, né? Tudo vai impactar. E se você não tiver bem para administrar, nada vai bem. E a empresa sempre, sempre vai ser reflexo do dono. Então, se você pega ali, hein, o dono abriu uma empresa, o dono é desorganizado financeiramente, o dono não sabe nem quanto que custa a vida dele. Se eu perguntasse, André, quanto que custa para manter André hoje? Ah, Fabi, deixa eu pensar aqui, aluguel, tal, meus luxos. Ah, R$ 10.000. Se me der R$ 10.000 todo mês, eu consigo passar, faço bem, faço minhas coisas. Pronto, é isso que eu prolaboro. Tá entendendo? Então, a gente né? tem que ter segurança para saber quanto custa tudo. Porque tudo custa alguma coisa. Não existe isso de que eu faço na minha casa, né? Ou não tenho custo de nada. Você tem custo de tudo, do seu conhecimento, da sua hora, tá? Do aluguel, da água, da luz, do gás, de
produto, tudo é custo, gente. E se você não sabe quanto custa, você nunca vai saber quanto de lucro você tem. E aí você Tem fica uma questão também, Fábio, que eu sempre faço. Você sabia quanto te custa um prato de filé mignon, né, de parmegiana? Quando o cliente reclamar, você simplesmente vai olhar para ele e falar assim, né, vai pensar, amigo, eu sei que eu pus aqui. Eu não pus alcatra, eu pus filé mignon. Eu sei que esse prato custa 50% do que você está pagando. Então a pessoa se sente mais confiante até no momento que ela vai precificar, Fábio. Você concorda? muito. E outra, ela se sente segura na hora que o cliente pede desconto e ela não dá. Na hora que o cliente pede uma sobremesa de brinde, ele fala: olha, não consigo. Porque ele não sente culpa, ele fala: realmente eu não posso fazer, porque se eu fizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, não dá. Tá entendendo? Então, precisa saber os custos, precisa conhecer muito sobre os custos, tá? Até, o que acontece também, uma coisa interessante, quando a gente não sabe os custos, é quando chegam as oportunidades. Então, vamos supor que a gente tem um restaurante e chegou uma empresa nova na cidade, vai lá contratar o restaurante da Andréia para servir as marmitas, tá? Vai erguer ali aquela empresa, enfim, vai precisar abastecer ali os funcionários de alimentação. E aí, André fica, nossa, gente do céu, não acredito, oh Deus, obrigada. Até que enfim o senhor me ouviu, uma oportunidade, pá, 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 pá. Ah, o cara chega, né? Não, e quanto que fica para fazer em 50 marmitas de arroz, feijão e, sei lá, bife, tá? Bife e batata frita. Aí o cara fala assim, ai meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço se eu cobrar muito? Porque não sabe, né? Não sabe. Eu não quero cobrar muito, porque vai que fulano cobra. Aí ele já começa a pensar no que não deveria pensar. Porque primeiro a gente tem que pensar na ponta do nosso lápis, do nosso custo. Depois a gente olha para o mercado. Não, mas espera aí. A minha marmita está custando R$ 15, preço de custo. Se eu for querer ter algum lucro, eu vou ter que vender essa marmita, supostamente, né? A R$ 25. Mas, puxa vida, aqui nessa rua todo mundo vende a 22. Vou ter que melhorar minha ficha técnica, vou ter que mudar alguma coisa para baixar esse custo. Você percebe como o pensamento é Não, diferente? Fabiane, quem disse que a sua concorrência sabe precificar? Maravilhoso! Isso! Só Você que vai daí se basear na sua concorrência? Por quê, meu Deus? eles fazem isso, né? Olha para o mercado, precisa olhar para o mercado. Porque se você digitar na internet, você vai ver lá, precificação. Olha o preço de mercado. Estude seus concorrentes, benchmark lá. Eu concordo, mas primeiro é na ponta do seu lápis, é o que você faz, é o que você entrega. Ainda mais em alimentação, gente. Que, ó, o que acontece? O ramo de alimentação, e você deve falar muito disso com eles, é maravilhoso, porque é fácil de entrar. Mas esse é o problema. Toda hora tem gente entrando. Então, eu É muita preciso entender concorrência, porque é o muita que eu te falei. concorrência. E aí, voltando lá, né? Aí o cara fala assim, pro dono lá da empresa, não, eu consigo fazer para você R$ 15 cada marmita, fechamos aqui lindo, e o cara, amor do céu, conta pra mulher, amor, você não acredita, conseguimos, vamos vencer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Na hora que ele começa a fazer as marmitas, dali uma semana, ele fala, mas acho que tem alguma coisa errada, mas ele vai levando. Aí passa 30 dias, ele vai receber lá do cara da empresa. Quando ele recebe, ele fala assim, mas espera aí, tem alguma coisa errada, isso aqui que ele me pagou, meu Deus do céu, o que que eu fui fazer? E agora? Eu não posso deixar de oferecer, de ofertar, porque eu já combinei com ele. Mas o que ele está me pagando, eu vou ter que pegar empréstimo para terminar de entregar. Você percebe? Aí aquilo que era para Pô, ser uma bênção, torna-se uma maldição, porque não prestou atenção no custo. Não é verdade, André? Você já viu isso acontecer por aí? nossa, mas acontece muito. Então, a gente também, o custo, ele nos protege, você conhecer os custos do seu negócio, nos protege das emoções também, gente, né? Porque daí você dá um pulo de alegria ali, né? Fica emocionado, mas depois você já fala, não, peraí, eu vou pensar e te mando uma proposta. Porque daí você senta, olha a sua ficha técnica, ele pediu isso, se eu mudar isso aqui, eu consigo fazer esse preço, eu fazer, para você conseguir trabalhar. Porque senão você não consegue. E aí você nunca vai saber se está tendo lucro ou prejuízo. O que que acontece quando eu não sei se tem lucro ou prejuízo? Eu sempre tenho aquela frase na ponta da língua. Sabe qual a frase que é? Eu trabalho muito, eu ganho muito, mas nunca tenho dinheiro. É É fato. sempre. Você sabe que a pessoa está fazendo alguma coisa errada quando ela chega aqui no escritório e fala: ai, Fabi, vi seus vídeos, vim aqui precisar de uma consultoria. Ah, tá. Deve acontecer com você, né, André? Aí começa: ai, Fabi, eu falo: quanto tempo você está no mercado? Ah, tem 5 anos que eu tenho empresa. Como é que tá? Olha, tá ruim. Não, mas você não vende? Vendo, eu até vendo. Mas você vende bem? Vendo bem, mas nunca sobra nada, não tem dinheiro para nada. Estou com um monte de dívida, estou devendo imposto, estou devendo empréstimo, estou devendo.
Fabiana, não tem como Administração é nada. restaurante ter prejuízo. Não tem como, amiga. Não tem como restaurante dar prejuízo. Tem coisa errada no meio desse negócio. Tem coisa errada, porque veja, ó, olha o que a André falou, não tem como, olha, maravilhoso, você tem que fazer, viu, um vídeo só falando isso, não tem como um restaurante dar prejuízo. Agora, pensa comigo aqui, gente, vamos trazer para a nossa vida real. Se os empresários estivessem fazendo certo, não existiria programas como o do Jacan. Não Nossa, existiria. que programa eu nem consigo assistir. Eu vou passar Não, mal, não vou eu vou passar umas infartar. bobeiras, não. Ó, pensa só na questão que quando ele chega lá, os caras tá falindo. Não tem só prejuízo. Não existe, gente. Não existe. Foi o que a Andrea falou. E se você está passando, se você está aí assistindo a gente e está tendo prejuízo, pelo amor de Cristo, manda mensagem para a Andrea agora. Ó, já passou da hora. Mande, Andrea vai ter que fazer fila lá para poder atender todo mundo, porque não existe. Amiga, a Tá? gente dá condições, mas não é todo mundo que quer. É o que eu falo, eu também não coloco, eu não faço. Adianta você dar um prato que a pessoa não quer comer? É a mesma coisa você querer servir um prato porque sua clientela é errada. Então, tem gente que eu falo: se você não pegar para ler esse livro, se você não pegar para assistir as minhas aulas e andar comigo de mão dada, não gaste seu dinheiro. Porque não depende de mais ninguém a não ser de você. O seu restaurante depende somente de você. Eu vou te conduzir para o caminho certo para você não ficar entre o erro e o acerto. É a mesma coisa, Fabiana, se chegar um cara de um restaurante e falar: não, Fabiana, faz alguma coisa de maracutaia que eu não tenho como pagar imposto. E às vezes ele troca até CNPJ. Troca. Você vai Mas fazer não o quê, adianta. amiga? Você vai fazer milagre? Não, Então é isso. não tem como. E é muito interessante tudo isso que a gente falou, André, porque a gente volta lá no princípio, que é a organização, né? Se não tem organização de nada, nada vai funcionar como a gente quer. Nada vai funcionar. Se está tudo bagunçado, você não consegue enxergar. Não Verdade. consegue, não tem como. E aí o que que acontece? É cansativo. É, gente. Eu tenho empresa, André tem empresa. É cansativo mesmo. É doloroso, é um caminho solitário, mas não precisa ser. André está aí. André está aí para ajudar vocês nessa organização. Então, assim, precisa querer. Em primeiro lugar, olha, eu quero que o meu. O que que você quer que o seu restaurante seja? Eu acho que o primeiro ponto é esse. Sabe? Quando você virar as costas, né, para aquele cliente, o que que você quer que ele diga do seu restaurante? Qual legado você quer deixar? Acho que é a É. primeira coisa. Eu acho que é a primeira. É um restaurante desorganizado, aquele cara lá, ó, abre um restaurante, mas vive na Pindaíba. É isso que você quer que falem de você? Fabiana, eu vou te dar só um exemplo que talvez é um mundo que é muito louco. O dono, ele janta com a família todos os dias no restaurante, ele nunca pagou a conta. Aí ele quer achar que ele vai falar assim para o pessoal da cozinha, e não controla, e o pessoal da equipe sabendo. Se ele não dá o exemplo de que ele não paga a própria refeição, ainda fala que não tem lucro, leva a família todinha para almoçar todos os dias à noite lá para jantar. Você quer que a sua equipe, né, como você falou, é o espelho do dono, você quer que a sua equipe também vá seguir essa regra? Ou aliás, uma Não. regra diferente? O Uhum. exemplo começa de você. Exatamente isso. O exemplo sempre vai começar. E assim, antes quando eu comecei lá, né, quando tudo era mato, como eu gosto de brincar, eu comecei como educadora financeira. E um dos problemas das empresas, e aí eu cheguei à conclusão que os empresários têm problema porque o CPF tem problema. E é exatamente isso. A forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Eu demorei para entender isso, mas a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você não cuida do seu dinheiro pessoal, se você não cuida de trazer para dentro da sua casa a ideia de que aquilo é uma empresa, não é o seu restaurante, é uma empresa, né? E é como eu digo, empresa não nasceu para o dono colocar dinheiro dentro dela. Empresa nasceu para colocar dinheiro no bolso do dono. E é isso. O que não for isso é hobby, né? O que não for isso é hobby. Não existe. Olha, até os clientes mês que eu tenho, eu falo, viu, esse mês você colocou lá 5.000 reais na empresa, por que isso? Ai, meu filho, fecha então. Às vezes eu sou dura. Claro que eu já tenho intimidade com o cliente, viu, gente? Vai pensar que eu sou assim, uma pessoa má, que eu não sou, não. Mas eu sempre falo com eles assim, viu? Não pode. É a empresa que tem que colocar dinheiro no seu bolso. Mas dinheiro saudável, dentro das regras. Porque pior do que pagar imposto, André, é pagar imposto dobrado.
Eu imagino isso, amiga, é complicado. Eu também eu pego pesado também, porque eu quero o resultado, porque eu sei que não é fácil a gente montar um restaurante, a gente se dedicar, a gente ficar ali 24 horas, porque né, quem tem processo tem liberdade, mas é muito difícil, porque você já parece que está no automático dos erros, sabe? Fica aquele caos, já faz parte do cotidiano, e não faz aquela força da gente. Então, isso tudo depende do dono, né? Então, é o que eu falo. A gente precisa, primeiramente, saber o caminho para onde a gente quer chegar. Né? Como que você quer ser visto o seu restaurante dentro da sua cidade, aonde, que ponto, que cliente você quer acolher, que você quer. Né? É porque a gente trabalha no ramo da amabilidade, né? Porque servir é um ato de amor. Sim. Né? Mas que jeito que você quer servir? Quando eu falo, o cliente mal olha, faz uma pesquisa de satisfação, ele não sequer se importa de responder uma avaliação do Google, do iFood, que seja, quer dizer, acha que amanhã vai acordar e vai estar diferente, ô Fabiana? Não vai, Não amiga. vai, não vai, não vai. E é muito interessante isso, que às vezes eu pergunto assim para os meus clientes, ô André, e aí eu quero que vocês se perguntem isso. Você que está assistindo a gente agora, se pergunte aí. Se tudo der errado, o restaurante fechou, você acordou e falou não dá mais, né? O que você vai fazer? Você vai voltar a ser CLT? Eu acho que as Nossa, pessoas pararam de pensar agora você nisso. pegou pesado, hein, Fabiana? Não, assim, as pessoas pararam de pensar isso. Tem que pensar assim, e amanhã se eu acordar e eu não tiver mais no escritório, desistir, tá? Não consigo. Vamos pensar na Fabinha. O que eu vou fazer? Com 45 anos, onde eu vou conseguir emprego? Para fazer o dinheiro que eu faço hoje, para ter a liberdade que eu tenho hoje. A possibilidade de crescer, onde é que é? Qual a empresa que vai ser? Na empresa do João, do José? E você que é dono de restaurante? Para onde você vai? Vai ser garçom? Vai cozinhar em algum lugar aí no seu bairro? Porque a primeira coisa que vai acontecer quando você for numa entrevista é a pessoa olhar, aquele ali era dono do restaurante, mas se não deu conta de administrar lá, vai trabalhar aqui, vai fazer o quê? Gente, nós precisamos pensar que a nossa força de trabalho, ela é limitada, e o tempo está passando. E daqui 20 anos, você vai precisar que esse negócio seja bem sucedido, esteja bem sucedido. Porque senão o que você vai fazer? Como é que você vai sustentar a sua velhice? Essa família que almoça todo dia, ou que janta todo dia no restaurante, esse povo tem que trabalhar para lá, gente. Cada um paga o seu. Porque na hora da velhice, é você com você mesmo. Eu acho que falta muito a gente se. Eu não sei se eu fui um pouco dura agora, mas Não, nós você, precisamos nos eu acho perguntar que isso é né? conscientização que você tocou num Sabe? ponto que eu nunca toquei. Eu sempre falo com eles Pô, que depende deles, mas agora você foi mais na ferida ainda. Agora você cravou o dedo, né? pronto. O que você vai fazer depois daqui? Nossa, Eu isso vai acho dar que uma nossa, live, eu né? adorei O essa que você vai fazer pergunta. depois daqui? Essa pergunta eu amei. O que você vai fazer depois daqui? Imagine, vamos fazer o seguinte, ó, todo mundo aí que está assistindo, tá? Falamos de Prolabore, falamos de Lu, falamos de tudo aqui. Agora eu quero que você suba no telhado da sua casa e imagine que seu restaurante faliu. Tá todo mundo comentando. Seus filhos, seus parentes, todo mundo. Seus funcionários, você só tá olhando ali. Ó. E aí você vai pensar, o que eu vou fazer agora? Você deve ter uns 45, 50 anos, 55 anos. O que você vai fazer? Vai trabalhar onde no Brasil, gente? Empurrando carrinho no supermercado, porque aqui em Boituva tem um monte de gente, um monte de senhorzinho empurrando carrinho. Por que não quis se dar o trabalho de trabalhar no seu negócio? Porque é isso. É difícil, gente. É trabalhoso, é doloroso, é sozinho. Mesmo é assim, mas dá resultado. Empreender dá resultado. Te Dá permite trabalho, ter, mas dá resultado, né, Fabiana? te permite ter um convênio médico na hora certa, te permite fazer viagem, te permite também ajudar nos sonhos de outras pessoas. Que é coisa melhor que isso, gente? Que coisa melhor que isso? Então, assim, se você já colocou toda a sua grana dentro do restaurante, se você já está ali, pelo amor de Cristo, escuta o que a Andrea fala, porque senão ela vai chamar eu, vai. E aí vocês vão ver o que vai dar isso aí, viu? E eu vou chamar a receita. Vai sair pronto, piorou tudo. Pronto, a Andrea chama eu, chamo receita e pronto. Judiação, judiação. Não. Vamos lá, deixa eu finalizar aqui, né? Ó, então a gente falou para o labore, falou lucro. Como definir o valor para o labore? A gente parou ali nos 30% que eu falei. Vamos imaginar que você conseguiu ali R$ 1.000 de lucro, tá? Apurou no final do ano, tudo bonitinho, R$ 1.000. Apurou. Esses R$ 1.000, o que eu sempre falo para vocês, não tire mais que 30%. O resto, deixe dentro da empresa, principalmente no restaurante, para poder reinvestir
tá? Para poder reinvestir, de repente, em um funcionário, ou em você mesmo, para aprimorar as técnicas. Isso é muito importante. Outro ponto que eu quero deixar gravado aqui, André, é a questão do lucro, tem que estar no contrato social, principalmente se tiver sócios, tá? Quanto que é a cota do lucro de cada sócio? Se vai ser mensal, se vai ser trimestral, se vai ser semestral que vai ser essa retirada, precisa estar tudo no contrato social. E uma coisa importante, gente, grava aí, só tem 2 jeitos de tirar dinheiro da empresa. Ou é pelo Prolabore, ou é pelo lucro. Qualquer coisa que você faça fora disso, você está com a Receita de olho em você, tá? A Receita está de olho através da Secretaria da Fazenda, através das prefeituras, e sim, ela vai te autuar, e sim, ela vai pedir explicações. E aí eu vou mais longe. Se você é uma empresa que não manda documentos para contabilidade, que não faz o que é para fazer, vive colocando dinheiro dentro da empresa, tá? Vive tirando dinheiro da empresa toda hora, você vai ter problemas. Qual é o problema, Fabi? Pagar mais do que deveria de imposto. Por quê? A contabilidade não vai conseguir te salvar, porque você não manda documentação, você não compra nada com nota. Não é assim? Eu sei, gente, só compra. Bom, vocês fiquem espertos. E aí, a única pessoa que poderia te salvar, né? A única coisa, na verdade, que poderia te salvar são os documentos contábeis, mas a sua empresa não tem, porque você não manda corretamente para a sua contabilidade, aí lascou. Então, assim, Prolabore e lucro, gente, tá no olho do furacão. E se você não faz corretamente, você também está. André, é contigo agora. Opa! Agora as dúvidas, né? Assim, ó, uma coisa bem simples, porque esse tema, você viu como é limpo? É muito Olha, gostoso. você fala assim, nossa, são 3 slides, você fala, ixi, a gente vai ser muito sucinto falar, mas é uma coisa que eu gosto muito, que eu sei que é onde pega, né? No mais, que honra ter você aqui, amiga, com a gente. Obrigada por trazer clareza num tema que é ainda nebuloso para tantos empresários e que, quando mal resolvido, é o que você falou, vira um problema sério, né? Então, se tem uma coisa que eu aprendi com muitos donos de restaurante aí, que analisando os DRE deles, eu vejo que muitas vezes o buraco no caixa não vem da onde se imagina, né? Às vezes a sua dor está na operação financeira desastrosa e você acredita que vem lá da operação, lá da cozinha, e nada nesse ramo é o que parece, né? Então, para você ter uma ideia. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se algo, se deu um clique, um insight, a Fabiana está aí. Fabiana, fala o seu endereço, a sua conta do Instagram e aonde a pessoa entra em contato com você. Tá, pode me chamar lá no TikTok, tá? Fabi Contadora. Eu acho que tem aqui no slide. Deixa eu passar aqui. Espera aí. Ah, aqui, ó. Oh, vamos lá. Aí, Fabi Contadora, lá no TikTok, tá? Entrem lá para vocês conhecerem. Todo dia eu tô lá respondendo perguntas em texto, em vídeo. E lá também tem todos os meus contatos. Mas, ó, quero te agradecer demais. Eu te encontrei no Instagram, né? Tem o Instagram também, que é o mesmo nome, tá? É o mesmo nome para ninguém se perder de mim, hein? É o mesmo nome. Segue a Fabiana lá que eu andei dando umas bisoiadas lá. Ela tem umas perguntas, né? Uma caixinha de pergunta e resposta muito bacana, né? E eu acho assim que você tem que perder esse tempinho para poder ter conteúdo. E falar de conteúdo, se você quiser ter mais conhecimento, eu estou abrindo alguns horários para sessões de diagnóstico individual, gratuito, comigo. E é uma conversa direta, onde eu vou entender sua realidade, seus números, eu vou te dar um direcionamento realista e estratégico, sem julgamento, sem enrolação, e vou te apresentar a minha mentoria. Se te fizer sentido para você, me chama lá no direct, que a gente marca essa sessão de agendamento. No mais, muito obrigado mais uma vez para você, minha linda. Espero contar mais vezes com você, que vamos entrelaçar essa parceria aí, tá certo? Muito obrigada, amiga. Valeu. Um beijo para você. Até a próxima. Tchau, tchau.